Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e neste momento está iniciando o EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E dando continuidade às nossas lições do nosso terceiro trimestre de 2024, da nossa nova lição, o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos de Ruth e Esté para a nossa geração. Aliás, no livros de Ruth e Esté, que este aqui que está à vossa vista. Hoje, lição de número 4, que esta aula será ministrada no dia 28 de julho de 2024, com o tema O Encontro de Ruth com Boaz. Nosso textuário, ele é bastante interessante, se encontra em Ruth, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: O Senhor galardoe, certo, o teu feito, e seja cumprido o teu galardão. E seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas as asas te viestes a abrigar. É interessante que essa frase no textuário, galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, cuja as asas te vistes abrigar, revela, nesse momento, um conceito profundo e rico, que pode ser analisado nesse ponto de diversos aspectos que nós iremos já mencionar, esses aspectos que essa profundidade que Deus traz esse galardão a Ruth. Nossa verdade prática diz o seguinte: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e na justiça de Deus. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Ruth, capítulo 2, vai do verso 1, certo? Até o verso 4, depois a gente pula para o verso 11, e depois para o verso 12 e até ao 14. Então, essa leitura fica a critério de cada professor em sala de aula. Nosso objetivo é apresentar uma gama de variedade, certo? De que apresentar essa proposta do livro. E nossa palavra-chave é o encontro de Ruth, de Ruth com Boaz. Então, é só a palavra encontro. É interessante que nas nossas convicções diárias, nós não sabemos aquilo que o Senhor tem apresentado diante das nossas convicções. E essas convicções, elas nos traz uma proposta de que como o Senhor ele tem agido no meio do seu povo, como o Senhor ele tem trabalhado no meio do seu povo. Isso a gente vê diante dos livros de Ruth, aqui, Ruth e Esté, e mostra grandemente o feito que o Senhor tem proposto a Ruth e a Esté. É bem interessante que quando o Senhor ele mostra este encontro, a gente vê ali o Senhor tomando a providência acerca de Ruth. Então, nada foi acaso, como o nosso autor ele já deixou claro, nada aqui nesse livro foi por acaso. Tudo o Senhor teve agindo, tudo o Senhor ele teve contemplando através da obediência, através da amizade, através de uma mulher que tinha um desejo em seu coração de servir ao Senhor. No capítulo 1, verso 16, nas lições anteriores que falam na nossa introdução, deixou bem claro que Ruth, ela se entrega ao Senhor quando ela diz que o teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo, né? Então Deus também dá essa resposta a Ruth, né? Então quando a pessoa assume essa responsabilidade, e esse propósito sempre foi o propósito do Senhor na caminhada no deserto. O Senhor, Deus, falava para Moisés, se esse povo se voltar a mim, eu serei o seu Deus. Então Deus sempre tinha
essa peculiaridade entre o povo, né? Então, os objetivos da nossa aula é apresentar a proposta de Noemi, né? No nosso ponto 1. Nosso ponto 2 é abordar a convicção amorosa, né? Entre Ruth e Noemi, isso a sua sogra, né? A relação das duas. E tópico 3 é refletir a respeito da semeadura, né? Então, este é a nossa proposta. A gente sabe que essa lei da semeadura ela é um pouco dura, mas nos dá recompensa fiel. Então, já dando início à nossa lição, a lição vai nos trazer do nosso capítulo 2 de Ruth, do nosso livro. E como eu falei, é que o Senhor galardoe o teu feito, né? Seja cumprido o teu galardão, o Senhor Deus de Israel, cujas asas estivesse e viste abrigar. Como a gente vê esse texto, é interessante, é rico e profundo o aspecto para a gente analisar. Por exemplo, Deus como, a gente vê aqui como Deus como recompensador. Isso a gente tira daqui de dentro. A frase enfatiza aqui a crença de que nós temos em Deus, Ele recompensa as nossas ações justas e piedosas. Então Deus ele recompensa isso. Boaz ele aqui reconhece, né, uma estrangeira e agiu com integridade e lealdade e ele acredita que Deus a recompensará, certo? Com tudo isso. Então essa crença ela é central tanto na teologia judaico-cristã e cristã, onde a justiça divina é vista como um princípio fundamental. Então nesse aspecto eu vejo Deus como recompensador. Eu também vejo a graça e a misericórdia de Deus. Ou seja, destaca também esse texto tanto a graça como a misericórdia de Ruth, como estrangeira, né? Não tinha direito automático à proteção e ao cuidado de Boaz. Ela não tinha isso. A gente vê a graça e a misericórdia de Deus. A gente também vê Deus agindo como refúgio, certo? E protetor. Como ele disse, sob cujas as asas te viste abrigar. Descreve um refúgio, uma proteção, né? E o principal ponto é a importância da fé e da obediência, né? São dois fatores essenciais para receber as bênçãos de Deus. Ruth, por sua fé em Deus e sua obediência aos mandamentos, encontrou, primeiro ponto, favor e depois proteção. Então, tudo isso expressa uma profunda crença na justiça, na graça, na misericórdia de Deus, que recompensa a bondade, protege os justos, oferece refúgio e segurança para aqueles que confiam nele. Veja o quanto desse texto áureo nós tiramos muitas coisas a respeito de Ruth e Boaz. É interessante que a introdução, Otto deixa bem claro que, como já vimos em lições anteriores, a amizade de Ruth e Noemi, e foi justamente a lição 3. Então, isso é um exemplo marcante, esse exemplo, de como Deus, em sua soberania e providência, trabalha nos detalhes de nossas vidas para cumprir os seus propósitos. Então, a soberania de Deus, certo? Embora nós não entendemos, certo? E Deus, para colocar a sua soberania, cumprir o seu propósito, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quiser e na hora que Ele quiser. Porque Ele é Deus, Ele não pede permissão a ninguém e ninguém frustra a sua soberania. Se for tirar alguém do caminho, Ele tira. Se for colocar, Ele coloca, porque Deus, Ele é soberano. Nosso tópico 1 diz, Boaz, o remidor. Sabemos que no capítulo 2 a gente vê um homem próspero, um homem valente e poderoso, que o texto aqui fala, valente e poderoso, no sentido de ter um caráter íntegro. Caráter, como a gente bem sabe, é diferente de personalidade, né? A gente consegue mudar a personalidade, o caráter não é mudado, né? Então, mostra que Boaz, ele é lembrado como um homem, como um exemplo de homem justo, generoso, temente a Deus. Mesmo diante daquela situação de fome, né, que existia lá em Belém, após 10 anos, quando Noemi volta para a sua terra, vê que os campos, Boaz, mesmo diante disso, dá para entender que ele prosperou mesmo diante dessa situação, porque
quando já voltou a ter pão lá em Belém, que Noemi volta, a gente vê que os campos dele já tinham que colher. Então já fazia tempo que ele era dono de campo. Então isso mostra que um homem justo, generoso, temente a Deus, Deus faz providência em suas vidas. Então a atitude de Boaz e a sua ação de vida tiveram um aspecto significativo, não apenas na vida de Ruth e Noemi, mas também em toda a história de Israel da redenção. A descrição de Boaz, nesse capítulo 2, como a lição nos apresenta, como um homem de grande valor, caráter e influência, ele não apenas era proprietário de terra, mas era rico, mas também um homem de profundo, isso é interessante, de profundo senso de justiça e responsabilidade. Ou seja, sua posição, suas qualidades não tomaram, certo, não tornaram um candidato ideal para ser remidor de Ruth, né? A escolha divina, ela representou um ponto de virada na história dessas duas mulheres, né? É interessante que essa palavra remidor, no hebraico, muda, né? E se refere, é relacionada à palavra maieda, né? E o parente remidor, na nossa linguagem a gente chama como moda, mas é muda, né? Uma palavra usada somente aqui, que se refere a um parente mais próximo, né? É da raiz da palavra irmã. Isso a gente pode ver em Ruth, capítulo 3, versículo 2. Também podemos ver em Provérbios, capítulo 7, versículo 4. A palavra relacionada a Maieda, né? Ou Maída, é uma posição da vocalização do texto hebraico, podendo indicar qualquer tipo de parentesco. Então, Boaz, ele tinha um parentesco com Ruth e Noemi, apesar de ter outros livros que falam que ele era tio do marido de Noemi, de Elimeleque, mas isso fica somente na história, certo? Então, nesse texto da nossa introdução, nosso tópico 1, é requerido um sentido de parente de sangue, que era para ser remidor. E não poderia existir, certo? Outra situação para que essa mulher ela pudesse adquirir. Então, é interessante que nessa lei, na lei chamada Levirato, como a gente bem conhece, que está lá em Deuteronômio, capítulo 25, mostra alguns aspectos culturais da vida de Ruth e Noemi. E no capítulo 3, dá para identificar melhor sobre o sentido de cobrir os pés, de colocar a capa, sinal de respeito, que Elimeleque, ele como homem rico, ele foi um total respeitador com Ruth naquela ocasião. Então, o texto também fala aqui de Goel e Levi, que é a lei Levirato, como já mencionei aqui. E esta lei, ela permitia que um certo grau de parentesco, né, segundo a tradição rabínica, poderia entrar nesse laço parentesco, e Boaz seria ser o remidor, que essa palavra Goel é resgatador, de acordo com a lei de Moisés, lá em Levítico, capítulo 25, do versículo 25 ao 28, mostra que um parente próximo tinha o dever de resgatar um israelita apobrecido que vendesse suas terras ou fosse escravizado, né? Então, se ele fosse vender, quem tinha direito de comprar aquelas terras era o seu parente mais próximo. E Levi é a lei Levirato, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 25. A gente observa do versículo 5 ao versículo 10, e também em Mateus, capítulo 22, que previa que um irmão, um cunhado, que era Levi, se casasse com uma viúva e gerasse a descendência para que o nome do falecido não viesse a perder-se no tempo, né? Então, essa prática, segundo o texto, tem se expandido para além de irmãos, né? Então, Jesus ele cita esse texto. Quando chega para Jesus interrogando se o irmão tiver 7 esposas lá, como será, né? Então, mostra que passou por várias situações. Então,
Na teologia e na cultura, esta prática tinha uma grande importância social, certo? Que garantia a preservação da herança familiar e a continuidade de quê? Do nome do falecido, que era vital para uma sociedade, onde a identidade e a herança estavam profundamente ligadas à linhagem. Além disso, protegia a viúva de se tornar vulnerável ou desamparada. Então, meus queridos, veja quanto esta lição, uma lição simples, uma lição mais de profundo sentimento e um conteúdo riquíssimo. Mas lembre, não se esqueça de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. E logo, logo iniciamos o tópico 2, com o tema O Caminho de Boaz para com Ruth. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso bloco 2, que tem como título O Caminho de Boaz para com Ruth, né? Então, nosso primeiro subtópico tem a pureza não exclui a ternura, né? Então, logo que Boaz ele vai visitar os campos, né? Interessante que o termo aqui respingas era, quando a gente lê a lição, a gente vê que eram as sobras, né? Isso era proposital, que aqueles homens deixavam as espigas caírem para que os pobres mesmos, ou até mesmo miseráveis, fosse recolhido. Isso era prática comum naquela época, né? E Boaz, como um homem generoso, ele tem algumas qualidades. Essas qualidades, Boaz, o perfil dele, né? Que ele vai visitar o campo, ele mostra aquele campo e olha os seus trabalhadores, né? Boaz é lembrado como um exemplo de homem justo, generoso, temente a Deus. Suas vidas e ações tiveram um impacto significativo, não apenas com a vida de Ruth, né? Boaz é apresentado na Bíblia como um homem rico, influente de Belém. Ele é um parente de Elimeleque. Olha só, demonstra uma notável bondade e generosidade desde a sua primeira aparição, né? Como mostra essa narrativa. Ao encontrar Ruth colhendo ali as espigas, nosso tema, em seu campo, ele trata ela com grande respeito e generosidade, oferecendo-lhes até proteção. E o respeito dele ainda vai mais longe. Por exemplo, no sentido cultural, naquela época, que além de existir a lei Levirato, que ali ordenava que se um homem morresse, deixasse ser filho, então, Deuteronômio 25 mostrava que ele tinha que assumir aquele parente. Não, essa prática era uma garantia, e essa garantia, certo? Mas também mostra um respeito daquele homem grande, que fala no capítulo 3, versículo 8 até versículo 14, que Ruth, ela seguindo as instruções de sua sogra, né? Ao descobrir os pés enquanto ele dormia na ilha, né? Então, mostra lá em Ruth 3:7 que quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou de bom humor, né? Ficou alegre, como a gente bem sabe disso. Ele foi deitar-se, né? De um monte de grãos. Então, Ruth aproximou-se em silêncio e descobriu os pés deles e deitou-se, né? Muitas vezes essa palavra deitou-se, né? Tem outro sentido na Bíblia, mas naquela época cultural, certo? Este gesto é carregado de simbolismo, como a gente bem chama. Descobrir os pés de um homem durante a noite era uma ação, olha só, que indicava submissão e um pedido de proteção ou casamento. Olha aí a proteção, a provisão de Deus. Então, nesse contexto, Ruth estava solicitando a Boaz que cumprisse o papel de resgatador, o que incluía potencialmente um casamento para assegurar a linhagem de seu falecido marido. E o interessante é que quando, no versículo 9, quando ele acorda, ele disse: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. E ela disse: estenda a sua capa. Como ela descobriu os pés, então
Ainda na mesma cena, nessa ocasião, Boaz responde positivamente, estendendo-se o manto sobre ela, né? Então, isso dizia o quê? Que agora ele seria o resgatador de Ruth. Então, cobrir alguém com o próprio manto era símbolo de proteção e aceitação. Ao fazer isso, Boaz estava publicamente reconhecendo seu compromisso de cuidar com Ruth e de desempenhar um papel como resgatador, o que incluía assumir a responsabilidade pela viúva e pelas propriedades do seu falecido marido. Então a gente mostra, tanto que no capítulo 2, versículo 9, ele pede para ela não ir para outros campos, porque tinha que ficar ali, né, às vistas dele e daqueles homens que estavam lá, e ficasse com as suas servas, né, e os seus servos, que não fossem para outro campo. Então isso mostra, ainda pede que aqueles homens cuidassem da segurança dela. Olha só o quão generoso é este homem. Então, Boaz, quando se aproxima do campo, e o respeito que ele tem, ele diz: filha, né? Filha, não vá escolher em outro campo. Olha só. Então, algumas observações desse texto mostram que a pureza não impede a ternura. A bondade e a compaixão são qualidades importantes em qualquer relacionamento, né? A gente vê que também algumas observações sobre referências bíblicas, por exemplo, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 e 9, né? Que Eliseu e a mulher sunamita, né, que demonstra a compaixão e a gentileza, são importantes para um servo de Deus. Lá em Marcos, no capítulo 2, versículos 15, e em João 4, mostram que Jesus convivia com todas as pessoas, né, sem discriminação, e que a sua pureza e a santidade não impedem de se relacionar com os pecadores e marginalizados. Apesar de Ruth ser uma estrangeira, tanto que ela disse que ela era estrangeira, Boaz, mesmo sendo um homem que tinha total autoridade sobre seus campos e sobre os estrangeiros, ele trata com dignidade, com pureza. E nós já vemos Deus agindo na vida de Ruth por conta da sua fidelidade. Embora não conhecesse a promessa, que não era explícita no texto a promessa a Ruth, né? A atitude de Boaz, embora pareça um ato de generosidade, e era um ato, certo? Ela é, na verdade, uma resposta de Deus para abençoar a família de Noemi e se estendendo até Ruth, né? Então, isso mostra um testemunho bom que poderia terminado de forma trágica, mas Deus, com sua providência, ele mostra outro caminho para aqueles que são fiéis. Meus queridos, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 3 com o tema A Colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o bloco 3. Lembrando de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Nosso bloco 3 tem a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Primeiro ponto é a lei da semeadura, certo? O autor disse aqui que uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos no mundo dos homens, né? Apartados de Deus e não afetados por ele, né? Então, o texto aqui, ele apresenta aqui, deixa bem claro, a lei da semeadura, e lá em Números 21, né, que a adoração inclui até sacrifício de crianças, né, essa prática abominável, e o que Deus reprovar isso. Então, o texto apresenta a lei da semeadura como um princípio fundamental, certo? Argumentado com uma visão secular. Baseado na separação entre o homem a Deus, primeiro ponto leva à incredulidade. E a ilusão de um mundo dos homens, certo? Não compartilha
com o nosso sentimento, que é uma confiança e adoração genuína que trazem graça e provisão divina manifestado no Senhor Jesus Cristo, né? Então, essa providência divina, ela tem os pontos a serem destacados, né? E nesse ponto a gente traça o seguinte, como a visão secular versus fé em Deus. Então o texto traz um contraste dessa visão, certo? Que separa o homem de Deus com a visão bíblica, que enfatiza a total dependência, certo? Do homem em Deus. Então o texto fala como fosse essa dicotomia entre essa como visão secular e a fé em Deus é crucial para nós entendermos a lei da semeadura. Tudo que eu planto, eu colho. Se eu colher bondade, se eu plantar bondade, eu vou colher bondade. Se eu plantar desgraça, alguma coisa parecida, eu vou colher isso. Então, a lei da semeadura, ela é justa. E como é tratado os incrédulos na lei da semeadura, certo? A incredulidade é um fruto dessa cosmovisão secular. É tanto que o texto fala, lá em 2 Coríntios 4,4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então mostra que nessa visão leva total negação à influência de Deus. Então, para tratar, para nós, para termos um impacto, nós dizemos que tudo isso foi providência divina, porque Ruth, ela colheu o quê? Eu vou servir a Deus. Mesmo muitos deuses moabitas, mas ela disse, eu vou seguir o teu Deus. Certo? Onde você for, eu vou. Então, isso mostra que a providência de Deus trabalha nisso. Então, Ruth colheu a bondade, Ruth colheu, plantou o amor. E isso veio em forma de providência divina, certo? Que também a providência divina podemos destacar com a lei da semeadura. Então, a experiência que Ruth teve, ela deixou bem claro, ela evidencia uma providência divina que opera na vida daqueles que confiam em Deus, porque ela confiou, mesmo sem saber. Apesar de ter um marido que era conhecedor do Deus de Israel. Então, a lei da semeadura se manifesta como uma ação de Deus que dá resposta à fé e à obediência de todos aqueles que acreditam em Deus. Então, como é que é essa interpretação na lei da semeadura? Então, a visão específica da lei da semeadura, ela focaliza aqui na relação entre fé, obediência e a graça divina, né? É importante analisar que outras perspectivas e interpretações na lei da semeadura podem causar transtornos. Por exemplo, se Ruth fosse uma mulher que não adotasse os deuses de Judá, como seria a reação dela e a providência de Deus nos campos de Boaz? Poderia ser totalmente diferente, porque as consequências para a incredulidade levam a um propósito de desprovidência divina, ou seja, é desprovida da dependência divina. Então, é necessário a gente ter essa situação. Como eu já falei, a natureza da graça divina, ela é obediência e fé. É preciso analisarmos que a relação entre graça e obra busca uma compreensão equilibrada do conceito da graça. Porque para mim ter obras, eu tenho que ter a graça. Eu não posso ter uma fé se eu não tiver obras. Além de Ruth ter esta fé, ela mostrava as suas ações diante da sua sogra, diante da generosidade e diante da bondade. É tanto que aqui o autor coloca, entre aspas, o acaso de Deus, né? O texto ele destaca aqui uma ideia central. Qual? A ação de Deus em eventos aparentemente aleatórios, né? Então, ele usa a história de Ruth e Boaz para ilustrar como a providência divina pode atuar em momentos que, à primeira vista, parecem meros acasos, né? Então,
Olha só, a escolha de Ruth, primeiro ponto, aparenta ser casual. Então, Ruth decide ir colher espigas no campo de Boaz. Parece um acaso, né? Mas, a princípio, parece uma escolha comum, sem grande significado. Mas, na verdade, é providencial. O autor aqui, na lição, ele argumenta que a decisão de Ruth não foi casual, mas sim um ato de providência divina. Isto significa que Deus guiou, mesmo que ela não percebesse. Diante da sua generosidade, da sua bondade, Deus estava agindo, mesmo sem ela perceber. Do mesmo modo, quando somos fiéis a Deus, Ele age em nossas vidas sem nós percebermos. Às vezes, acontecem coisas nas nossas vidas que a gente diz, se Deus não estiver no controle da sua soberania, como está escrito lá em Romanos 8:28, Deus tem o controle de tudo e age a favor daquele que ama. Então, quando nós somos fiéis a Deus, reforça a ideia de que Deus está no controle de tudo. Mas, mesmo em eventos que parecem ser aleatórios, Ele atua em favor daqueles que amam. Isto é bíblico e isto é texto, porque aqui a gente vemos a ação apresentada. Deus, ele age ao acaso, mas de forma intencional. Olha só, com um propósito específico de quê? De situação de Boaz, da reação de Noemi, que Ruth havia trabalhado com o campo de Boaz, a importância ao encontro dela com Boaz, a esperança em meio a uma dor. A gente vê lá em Jó capítulo 14, versículos 7 ao homem, 7 a 9, veio uma esperança que brotou no coração de uma pobre viúva, né? Reflete o desejo de que em meio à dor e da perca, né, nós temos momentos difíceis com Deus, mas Ele traz esperança, mesmo diante de um acaso. A gente não sabe nem de onde tirar força, mas Deus age de forma ativa, porque o trecho, ele nos convida a ver como Deus, ele é o agente ativo em nossas vidas. Mas, lembrando, Ele não como um observador distante. Às vezes nós é quem distanciamos de Deus, porque Ele está manifestando aí em todos os eventos cotidianos, guiando nossos passos, trabalhando em nosso favor. Mas isso cabe de quê? Da minha fidelidade e obediência para com Deus, para que essa providência divina, ela aconteça, que é nosso ponto central. Providência divina. Então, mesmo trazendo um conforto e segurança para aqueles que se sentem perdidos ou sem controle das suas vidas, sabemos que, se nos mantemos fiéis, a providência divina vai chegar. E essa esperança é em todas as circunstâncias das nossas vidas. A história de Ruth e Boaz nos lembra que é possível, mesmo em meio a um sofrimento, Deus pode usar circunstâncias inesperadas para trazer algo bom. Aí eu lembro do Salmo 23, e nós dizemos assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando nós lemos isso de forma mais original, o texto diz assim, a palavra não no hebraico é lô, né? E o Senhor é meu pastor e não nos falte. É Deus que não deve faltar em nossas vidas, porque toda providência divina será e é acrescentada. No mundo nós vamos passar por diversas aflições, né? Mas o resultado vai depender do que nós temos semeado. Então, eu vou ter um resultado dessa colheita, seja ela qual for, se for bom ou se for ruim. Então, a história mostra um belo exemplo de Ruth, como fruto de nossas ações, podem variar em tempo de colheita, né? É tanto que ali, quando a gente lê alguma história sobre Ruth, naquela época existia as vinhas, mas as vinhas era para os jovens que cuidavam ali das vinhas para que as pragas não viessem, né, cultivar suas uvas. E Ruth não foi para os campos de espiga apanhar apenas as sobras naquela que estava no caminho. E através da fidelidade, da generosidade, da fé inabalável de Ruth,
ela foi acolhida tanto nos campos, e Deus deu abundância, garantindo a sobrevivência dela e da sua sogra. Então, este foi o resultado da semeadura de Ruth. Deus agiu com providência divina, porque lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 diz: há tempo certo para cada propósito abaixo do céu, indicando que Ruth estava no caminho certo através da sua generosidade, da sua gratidão. Em Isaías 64, versículo 4, nós somos encorajados com a certeza de que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Assim, a história de Ruth nos ensina que sobre a importância da paciência, da fé, do trabalho árduo, da confiança que Deus proverá no tempo oportuno. Então, meus queridos, fica esta lição para a gente, lição simples, certo? Lição muito preciosa, mas de um significado profundo. Lembre, esta aula e nenhuma outra substitui a aula presencial aos domingos. E lembre também de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Obrigado, fique com Deus e a paz do Senhor.